A paz do Senhor, igreja. Todos bem? Quero desejar um feliz ano novo a todos aqueles que estão aqui. E eu não estive aqui no culto de virada, que para mim foi uma tristeza. Que eu passei mal e não pude estar aqui. Mas o meu coração estava aqui. Eu acho que foi, desde que eu me converti, foi a primeira vez que eu não participo de um culto da virada. E isso para mim, às vezes, para você pode ser, grandes coisas, ou sei lá. Mas para mim é grande coisa. É grande coisa. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Em Tiago. Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, no versículo 17. Que diz assim: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos aqui em sua casa, Senhor. Deus, o nosso objetivo de estar aqui é aprender mais de ti, Senhor. Aprender mais da tua palavra a cada dia. Sinta-se à vontade, Espírito Santo, aqui no nosso meio. Venha falar em nossos corações. Espírito Santo, venha me direcionar, Senhor, a ministrar essa palavra. Que seja, Senhor, tocada nos corações nessa tarde, Pai. Eu me esvazio, Senhor, de tudo, Senhor, para que, Senhor, a tua palavra venha falar. Em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. E te pedimos, ó Pai, fala conosco nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. E eu quero falar com a igreja hoje sobre um pecado que nós acabamos de ler, né? Que comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Eu quero falar um pouquinho sobre omissão. Essa passagem destaca a importância de agir de acordo com o que sabemos ser certo e a gravidade da omissão em relação aos deveres morais e espirituais. A omissão pode ser tão grave quanto cometer um pecado ativo. E a Bíblia nos dá exemplos claros de como a omissão pode ter sérias consequências em nossas vidas. Amém? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a omissão que muitas vezes nós vivemos em nossos lares, em nossa casa. E quero começar lendo também do 1 ao 11, Atos 5, do 1 ao 11. Que é a passagem de Ananias e Safira. Essa passagem a gente pode tirar muitas exemplos, né, dela, né? Mas eu queria falar sobre omissão, que diz assim, Atos 5, do 1 ao 11, que diz assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Presta atenção, igreja. E Safira sabia disso. Porque eu vou estar falando com as mulheres primeiro, tá bem? Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Ou seja, omissão é mentir para o Espírito Santo. Aqui a palavra do Senhor está falando.
porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno, antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberem do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. Quem chegou? A mulher de Ananias. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? E ela respondeu: foi. Já omitiu aí. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Amém? Eu quero falar sobre essa omissão, né? Dessa mulher que viu, participou, né? O marido vendeu o terreno, vendeu e só tirou uma parte daquilo que ele quis, né? Para entregar ali na casa do Senhor. Se ela não soubesse, né? Se ela não soubesse, eu creio que aqui a Bíblia, aqui ela ia passar ilesa, mas ela sabia disso. E ela sabia disso e ela compactuou com isso. Ela não foi capaz de chegar assim em Ananias e falar assim: meu marido, olha, você vendeu por isso, mas não é assim que se faz. Meu marido, olha, vamos dar o que é certo ao que tem que ao Senhor, né? Ele fez isso. Se ele fez, o problema é dele, tipo assim, compactuou com isso, mas no fim os dois acabaram morrendo. As consequências foram para os dois, aliás, para a família toda, né? E nós como mulheres, eu vou falar com as casadas primeiro. Nós como mulheres casadas, nós muitas vezes vemos o nosso marido fazer alguma coisa assim que não agrada a Deus. E muitas das vezes a gente vira a cara, finge que não vê. Ou então deixa assim: ele conhece a palavra, deixa ele para lá. Ele que se vira, ele que vai se ver com Deus. Mas as coisas não funcionam assim, porque você sabe a verdade. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando nós deixamos isso acontecer, vem sérias consequências para a nossa casa, para a nossa família. E nós como mulheres, nós devemos sim, principalmente nós que conhecemos a palavra do Senhor. Olha, se o seu marido está fazendo alguma coisa errada, se você vê o seu marido fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor, chega nele. Sabe, assim: olha, meu marido, você sabe que isso não é de Deus, você sabe que a palavra do Senhor diz. E fala o versículo da palavra do Senhor, alerta ele, sabe, assim, não seja omissa à verdade. E nós vemos hoje muitas vezes casamentos, muitas vezes muita família destruída por causa disso, porque um faz uma coisa errada, o outro deixa acontecer, deixa levar, e não tem coragem de enfrentar, não tem coragem de chegar e dizer a verdade. Não pode fazer isso, porque a palavra do Senhor diz isso e aquilo. Você não pode, essa é a verdade, você está vivendo uma mentira. E nós como mulheres sábias, que conhecemos a verdade, que sabemos fazer o bem, a palavra do Senhor que eu acabei de ler, e a gente não faz, a gente está pecando. Que nós possamos entender isso, que quando nós somos omissos, principalmente a palavra do Senhor, as consequências vêm. As consequências vêm, e não é só
e é para nossa família toda. E quando nós somos, né, nós casadas, temos uma família, muitas vezes a gente quer omitir muitas coisas do nosso marido, muitas vezes a gente quer deixar as coisas acontecer, às vezes até no trabalho, você sabe que o seu marido não está fazendo as coisas direito no trabalho, não está trabalhando direito, tá, às vezes, se é para sair 5 horas, ele sai às 3, sem avisar o patrão, e ele chega e fala assim, olha, meu bem, saí hoje às 4 horas, não estou nem aí pro meu patrão, e você, isso mesmo, né? Isso mesmo, é isso mesmo, faz isso mesmo. Não. E conheceis a verdade vos libertará. Nós temos que falar a verdade. Não é assim que funciona. A palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor nos ensina isso, isso e isso. Confrontar com a verdade. Confrontar com a verdade. Seja lá se seu marido gostar ou não, mas nós não devemos ser omissos à palavra do Senhor. E aquelas que têm filhos também, né? Que tem seus filhos e às vezes também deixa muito a desejar com seus filhos, que às vezes a gente quer dar tudo do bom e do melhor para os filhos, né? Não, mas eu dou tudo que ele quer, eu dou para ele tudo, mas às vezes aquilo que você tem que dar, que você tem que ensinar, que é a palavra do Senhor, você não ensina. Eu acho tão interessante quando mães que têm filhos que às vezes fica ali no computador, fica ali no quarto fechado, e as mães falam assim, não, ele é assim mesmo, deixa isso pra lá, ele é assim, a vida dele é isso. Mãe, a vida dele não é isso. Você tem que enfrentar com a verdade, confrontar com a verdade. Você tem que falar para o seu filho, olha, você sai desse computador, o que você está vendo aí nesse computador, você sabe que isso é pecado. A palavra do Senhor nos diz que, sabe, você tem que sempre estar falando a verdade. A palavra do Senhor ministrada nos corações dos seus filhos. Eu acho engraçado que, às vezes, tem mães que, eu não sou mãe, né, mas eu acho interessante quando tem mães que deixam seus filhos fazer tudo o que eles querem, não confronta com a verdade, não fala a verdade. Quando chega um momento difícil, alguma coisa acontece de mal, você, às vezes, mas por que aconteceu isso com meu filho? Por que aconteceu aquilo com minha filha? Sem saber, sem entender o porquê que está acontecendo aquilo, por falta da verdade, por falta de confrontar com a verdade. E confrontar com a verdade, irmãos, é amar. Eu lembro que quando eu estava na outra igreja, lá em Portugal, tinha uma tia que cuidava das crianças, e ela falava assim, para as crianças assim, olha, a tia te ama, mas você não pode fazer isso. A tia te ama, mas isso é errado. Ela sempre falava primeiramente com amor, né? E depois falava a verdade, mas não pode fazer isso. E às vezes nós não confrontamos com amor. Às vezes a verdade, quando a gente vai falar a verdade, a gente acaba por afastar de nós. E tem que ser com amor, tem que confrontar com amor e com a palavra do Senhor. E muitas vezes, por omissão de dizer as coisas para os seus filhos e filhas, quando crescem, viram coisas assim que a gente não queria que virasse, ou, né, acontece coisas que a gente não queria que acontecesse. E hoje em dia a gente vê muito isso acontecendo, de você ser omisso com seus filhos. Eu esses dias estava assistindo um telejornal, isso é no Brasil, e passou uma reportagem de um diretor de escola. Ele disse contando que teve uma reunião na escola e tava lá os pais, as mães, né, lá, e teve umas 5 ou 6 pais lá, mães, que falaram assim pro diretor, olha, sabe o que vocês poderiam fazer nessa escola? Parar de dar nota nas provas. Mas o diretor falou assim, mas por que, mãe?
Não, porque quando você dá nota nas provas, o meu filho tira nota baixa, ele fica desmotivado, ele fica triste, fica desanimado. Assim, a que ponto que o ser humano chega a pedir para um diretor não dar notas nas provas para o filho não ficar frustrado? E o que a gente vê hoje em dia? Gente cheia de mimimi, gente que não aguenta ouvir nada, que já fica estressado, que quer matar, que quer bater. Mas por quê? Porque falta do pai e a mãe falar a verdade, de confrontar com a verdade, de ser dura, sabe? De falar as coisas que têm que ser faladas. E eu fiquei assim horrorizada, falei, meu Deus, olha quantas o mundo está andando, isso é o mundo lá fora. Mas nós também devemos ver que muitas vezes o que acontece lá fora, aos pouquinhos, vem acontecer aqui dentro da igreja também. Então que a gente possa ter essa noção, essa visão. E quando a gente fala em ser, né, fazer o bem omissos, também, não somente na palavra do Senhor, mas também em amor, em cuidado, sabe? A gente tem que ter esse cuidado da nossa casa, de cuidar do nosso marido, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar da nossa casa, não sermos omissos, sabe? É tudo aquilo que Deus já nos deu. Porque quando nós reclamamos, murmuramos daquilo que a gente tem, nós estamos sendo... nós não agradamos o Senhor, porque foi o Senhor que nos deu a nossa casa, a nossa família, né, os nossos filhos. Então que nós possamos entender isso, e quando nós não falamos a verdade, não confrontamos, nós estamos sendo omissos, não somente na palavra do Senhor, mas também estamos sendo omissos ao nosso marido, ao nosso filho, à nossa casa. Amém? E eu também quero agora falar com os homens. Da outra vez que eu ministrei, eu falei muito das mulheres, depois as mulheres puxaram a minha orelha. Você só falou das mulheres. Agora eu quero falar dos homens também. A gente vê muito hoje em dia homens omissos no seu lar. Sendo omissos no seu lar. Deixando de ser autoridade. Deixando de ser o sacerdote da sua casa. Quando deixam de agir como homens e agem como meninos. Andando no meio de fofocas, de contendas, de confusões, falando mal um dos outros. Às vezes até afastando uns irmãos uns dos outros. E pasmem, irmãos, irmãs, igreja, existem irmãos que fazem isso. Se já é feio para uma mulher que anda em contenda, anda no meio de fofoca, imagina um homem. É mais feio ainda. E eu já ouvi aqui dentro, já assim, irmãos, olha, fulana está com a cara feia, ela tá com a cara, acho que essa irmã não gosta de você, causando contenda dentro da igreja, irmãos. E homem, isso é o quê? Isso é meninice. Isso é ser omisso à palavra do Senhor. Isso é ser omisso à autoridade, de ser o sacerdote. Quando homens agem dessa maneira, em omissão, quando você vê geralmente uma casa destruída, um lar destruído, você vê muitas vezes a falta, a omissão dos homens em sua casa. Como pai, como marido. Homens que deixam seus filhos por conta da esposa, da mãe. Deixa a mãe que se vira, ela que cuida dos filhos, ela que cuida das crianças, ela que sabe o que falar. Não, irmãos. Vocês também como homem, como sacerdote, como autoridade da sua casa, vocês devem falar. Vocês não devem ser omissos à palavra do Senhor. Por isso que nós devemos estudar a palavra do Senhor, aprender a palavra, porque quando você for confrontar com a palavra do Senhor, no começo pode ser dolorido, mas depois os olhos abrem e ele consegue entender. Sabe? Então, nós precisamos entender que a nossa omissão. Você já imaginou
que a nossa omissão pode levar alguém para o inferno? Às vezes você está ali numa conversa, chega alguém que precisa de uma palavra, que precisa de algo da parte do Senhor, e você sabe, você conhece, mas mesmo assim você se omite. Não, eu não vou falar. Eu não vou falar nada porque fulano, eles nem sabem que eu sou crente. Se eu for falar alguma coisa, depois eles vão virar a cara para mim. E às vezes deixamos aquela chance de dizer a palavra do Senhor, a verdade, passar. E muitas vezes a gente pode até deixar, alguém pode até ir para o inferno por nossa causa. Quando nós somos omissos na casa do Senhor, quando nós, andamos com contenda, com fofoca, e a palavra do Senhor nos ensina que isso não é dos filhos de Deus andar em divisão e contenda, e mesmo assim nós continuamos nessa confusão, numa falação um dos outros. Irmãos, nós estamos sendo omissos à palavra do Senhor quando agimos dessa maneira. E olha o que diz em 1 Reis, no versículo 2. 1 Reis, versículo 1 Reis, versículo 2, do 2 e 3. Vamos ver se é isso, se eu marquei certinho. 1 Reis, no 2, do 4 ao 7, acho que é isso. A partir do 2, que diz assim, isso é o Davi falando para o seu filho, que está chegando o dia da morte dele, portanto seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Então, aqui era Davi falando para o seu filho, para ele ser corajoso e ser homem. E o que eu quero dizer? Homem, seja corajoso e seja homem, tenha autoridade, seja o sacerdote do seu lar, tenha coragem de enfrentar, de falar a verdade, tenha coragem de mostre para sua família que você é autoridade na sua casa, que você busca o Senhor. Não seja omisso à palavra do Senhor, não seja omisso à presença do Senhor. Homens, seja homens. Chega de criancice, de meninice, de estar em roda de contenda, de confusão, de fofoca, seja um homem. Eu acho muito, muito, muito triste quando eu vejo um homem no meio, a mulher chega e ele, quando a mulher chega, fala assim, olha, tem uma fofoca, já ouvi isso? Tem uma fofoca para contar, e o homem chega, então conta. Meu Deus do céu, o que é isso? Que é isso? Olha, tá mesmo complicado hoje em dia, tá mesmo complicado. Mas a palavra de Deus fala que para o Senhor nada é impossível, né? Então, eu creio que o Senhor, que nesse tempo é tempo de homens se levantarem também no seu lar com autoridade e sendo sacerdote de sua casa. E agora eu quero falar para os jovens. Jovens, sejam responsáveis pelas vossas ações. Olha a palavra do Senhor que diz em 1 Timóteo, no 4 a 12. 1 Timóteo, acho que é isso, 4, que diz assim: não permita que ninguém o despreze por sua juventude, mas seja um exemplo em fala, conduta, amor, fé e pureza. Amém? Isso é para vocês, jovens. Que vocês sejam, mesmo, não permita que ninguém despreze, mas que vocês sejam um exemplo de conduta, amor, fé e pureza. Os jovens, muitas vezes,
a gente já foi jovem, já fez coisa errada também. Não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas vocês como jovens, vocês têm que entender que se vocês, muitas vezes, né, assim, chega uma certa idade, querem namorar, querem tirar o permis, né? Assim como vocês têm essa vontade, vocês acham que são grandinhos para isso, também tem que ser grandinho para responder com os seus atos. E, às vezes, no meio dos jovens, né, às vezes também a gente ouve confusão no meio dos jovens, e jovens sendo omissos aos seus pais, jovens que não ouvem os seus pais, jovens que aprendem a palavra de Deus, mas quando saem daqui, fazem o que querem, o que dá na sua telha. Saiba que o Senhor, Ele conhece, Ele vê tudo o que acontece. Então, se você acha que, eu vou fazer uma coisinha errada aqui, depois os meus pais são os responsáveis por isso. Não. Vai vir a responsabilidade sobre você também, jovens. Vocês têm que ter responsabilidade. Vocês têm que ser exemplo na fala, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Mas às vezes muitos dos jovens são trazidos até, né, pelo seu pai, pela sua mãe na casa do Senhor. Se você é um desses, às vezes nem quer estar aqui, mas se você está aqui é porque o Senhor tem algo com você. E que você abra seu coração, entenda a palavra do Senhor a cada dia e não seja omissos à palavra do Senhor. Porque quando nós somos omissos à palavra do Senhor, as consequências vêm para nossas vidas. E jovens hoje, né, é muito agitado, tem muito aquela, né, querem fazer uma coisa, querem fazer outra e se divertir. Mas eu sou jovem ainda para estar na igreja, sou jovem ainda para fazer isso. Sou jovem ainda para estar metido numa igreja. Não, o tempo é esse. Quanto mais, eu falo, se eu soubesse, né, eu teria aceitado Jesus bem na minha juventude. Porque às vezes a gente passa por tantas coisas, achando que, porque nós somos jovens, a gente pode fazer tantas coisas, e que dá pro torto, que depois a gente se arrepende, que a gente pensa assim, não podia ter feito isso. Se eu soubesse antes, né, se tivessem apresentado a palavra do Senhor para mim, o Jesus para mim antes, na minha juventude, eu acho que muitas coisas não teriam acontecido na minha vida. Então, que vocês, jovens, sejam responsáveis pelas vossas ações. Amém? E depois eu quero falar também sobre nós, que servimos a casa do Senhor. Eu queria ler com os irmãos em Lucas, no capítulo 10. Lucas no capítulo 10, a partir do 30, do versículo 30, eu acho que, se não me engano, deixa eu ver aqui. Que diz assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Um sacerdote, gente, quer dizer que era alguém que servia na casa do Senhor. Amém? E estava descendo, quando viu o homem, ou aquele homem que estava caído no chão, ele tratou de passar pelo outro lado da estrada. Depois também passou um levita. Um levita também era um que servia na casa do Senhor. Atenção. E esse
levita passou por ali, olhou e também foi embora por outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Amém? Olha só, irmãos, prestem bem atenção nessa passagem. Passou um levita, passou um sacerdote e foi para o outro lado da rua para não ajudar esse homem que estava caído. E eu estava refletindo sobre essa passagem, né? E me fez refletir muito sobre nós que subimos aqui em cima, cantamos, tocamos, muitas vezes ficamos na portaria, fazemos a obra do Senhor, achando que o Senhor está agradando disso. Mas muitas vezes estamos sendo omissos nas nossas casas. A gente sobe aqui para cantar e a nossa casa está lá destruída. Nossos filhos estão lá destruídos, nosso marido está lá destruído, e nós estamos aqui em cima cantando, ou tocando, achando que o Senhor está se agradando disso. Muitas vezes, nós até aprendemos instrumento, não, eu vou tocar que é para o Senhor. Não, eu vou ficar no som que é para o Senhor. Não, eu vou ficar na portaria que é para o Senhor. Eu trabalho, eu faço a obra do Senhor. Eu faço a obra, mas muitas vezes sem o dono da obra. Às vezes o Senhor está só olhando, e nós achamos que estamos fazendo o melhor para o Senhor. Sendo omissos, porque quando nós subimos aqui, muitas vezes, passa a semana toda, não pegamos numa Bíblia para ler, não colocamos o nosso joelho no chão para orar, não buscamos a presença do Senhor, e subimos aqui para cantar, para tocar, para ler uma palavra, sendo omissos ao Senhor. Quando eu vejo aquela passagem que fala em Mateus 7, os irmãos podem abrir essa vossa Bíblia, Mateus 7, que diz assim, muito conhecida, do 21 ao 23. Que diz assim, quem entra no reino do céu? Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor. Isso é Jesus dizendo. Quem entrará no reino do céu? Não é todas as pessoas que Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, eu toquei aqui em cima, Senhor. Pelo poder do seu nome eu cantei, eu ministrei louvor aqui em cima, Senhor. Pelo poder do seu nome, Senhor, eu fiquei na portaria, eu arrumei as cadeiras, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor pode virar para você e dizer, eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. E quando eu estava fazendo essa palavra, isso mexeu muito no meu coração, porque, infelizmente, irmãos, muitos de nós, somos omissos
a presença do Senhor, a vontade dEle, a palavra dEle. Muitas vezes nós queremos estar aqui para as pessoas verem, olha como ela está bem, olha como... Mas por dentro, muitas vezes, estamos quebrados, mas não buscamos o Senhor, não buscamos a presença do Senhor. Quando eu vejo essa passagem, me faz pensar muito, refletir muito sobre isso. Senhor, será que quando eu estou ministrando, será que quando eu estou louvando o Seu nome, Senhor, será que o Senhor está recebendo? Será que eu estou fazendo a Sua vontade? Será que eu não estou sendo omissa, Senhor, a Ti, a Tua palavra? Que nós possamos entender isso. Que quando nós não fazemos, nós não praticamos a verdade, nós estamos sendo omissos ao Senhor Jesus. E em Provérbio 12:1, diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é estúpido. Às vezes você pode repreender alguém e a pessoa pode não gostar, mas repreenda em amor, repreenda com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Nós que conhecemos a verdade, não podemos deixar de falar, independentemente se vão gostar ou não. Não devemos ser omissos na palavra de Deus. Eu agora tenho meu irmão, e ele mora na Alemanha, e às vezes ele conta coisas para mim assim, e eu falo assim, não, meu Deus, eu não posso ser omissa a isso. Quando a gente fica sabendo de algo que está acontecendo na nossa família, irmãos, ou na igreja, sabe, assim, se chega até você, é porque você tem, se você não foi fofocar, atenção, mas se chega até o seu ouvido e fala assim, irmã, olha, eu preciso disso, está acontecendo isso na minha vida, é para a gente orar, é para a gente ajudar. E na minha família, a maioria são todos católicos, a maioria, né? E esses dias a minha irmã me contou algo que estava acontecendo lá no Brasil com a minha prima, e eu falei assim, e aquilo me confrontou. Foi até, eu lembrei até da passagem de Romanos que fala que nós somos devedor da palavra, e às vezes a gente estuda a palavra e guarda no nosso coração, e guarda só para nós, né? E eu falei assim, não, Senhor, realmente eu não posso deixar só para mim. E eu entrei em contato com essa minha prima, que estava acontecendo umas coisas com ela lá no Brasil, e eu falei para ela assim, prima, olha, você pode dizer assim que eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas o que eu vou te falar é apenas a palavra de Deus, falei para ela. E se você acha que não tem nada a ver com a sua vida, eu tenho sim, primeiramente porque você é minha prima, e também porque eu conheço a verdade. E da mesma maneira que a verdade me libertou, eu também quero que ela te liberta. E falei com a minha prima, falei tudo aquilo que estava, tudo aqui, irmãos, tudo, ó, versículo da Bíblia, procurei, mandei, tudo, baseado na Bíblia. Daí no final de tudo, né, ela pegou e falou assim eu falei assim, ela vai, né, mandar um monte de coisa para mim. Ela pegou e simplesmente disse assim, muito obrigado por essas palavras. Porque as palavras não eram minhas, as palavras não é de Deus, é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela é falada, como já disse, ela nunca volta vazia. E ela falou assim, muito obrigado, que eu precisava ouvir essas palavras. Às vezes, as pessoas estão precisando do nosso lado ouvir a palavra de Deus, e nós somos omissos por vergonha, por medo, por ser taxado de trouxa, por ser taxado de religioso, porque eu não quero que eles se afastem de mim, são minha família, eu não quero que eles se afastem de mim. Mas eu acho,
mais vale ele se afastar de você do que o Senhor Jesus, do que a presença do Espírito Santo. Então, e depois assim, quando você fala a verdade, mesmo que os olhos estejam fechados, uma hora os olhos vão se abrir e a pessoa vai lembrar daquela palavra. Realmente, fulana me disse isso e é verdade. Fulano me disse isso e é verdade. E nós, como filhos de Deus que vivemos na verdade, nós temos que falar a verdade, para que a gente não possa ser omissos ao Senhor. E às vezes, eu lembro quando eu estava no Brasil, e a minha mãe, né, às vezes com meu irmão também, meu irmão mais novo, às vezes fazia algumas coisas erradas lá, e eu falava, e ela, não, filha, ele é assim mesmo. Eu falava assim, mãe, ele não é assim mesmo. A palavra de Deus nos ensina, mãe, que isso, aquilo. Eu falava as coisas para minha mãe. E eu lembro quando eu vim embora para cá, eles sabe, não é que eles ficaram chateados comigo, mas às vezes eles ficavam, às vezes assim, bravos comigo porque eu queria tentar resolver aquela situação. E para eles aquilo lá era como era uma coisa assim de tantos anos. Estava enraizado já aquilo lá, que para eles era normal. E para mim não é, porque na palavra de Deus não fala nada disso. Então, eu às vezes falava assim, mãe, não pode. Chegava no meu irmão, mano, olha, não é assim que as coisas acontecem. Por que você não vai buscar o Senhor? Vamos para a igreja. Eu ia até na igreja lá pertinho de casa. Vamos para a igreja. Daí meu irmão começou a ir, mas depois parou e aquelas coisas, porque para eles às vezes a gente é fanática, a gente isso é muito religiosa, mas não é isso, né? Até eles entenderem, porque eles não entendem, né? Mas eu nunca deixei de falar a verdade para eles. Era para minha mãe, era para o meu irmão, eu sempre falei a verdade, mas como eu disse, com amor. Nunca chegava assim, se a senhora fizer isso, mãe, a senhora vai para o inferno. Deus me livre, nunca falava isso para ela. Eu falava, mãe, a palavra do Senhor nos ensina assim, ó. Olha aqui, para o meu irmão, tal. Em amor. E nós devemos falar a palavra do Senhor, nós devemos ser sim, confrontar sim, mas em amor. E quando nós confrontamos em amor, pode ser que no momento, às vezes a gente às vezes nem vê nada assim, não, mas eu não vejo nada acontecendo no meio da minha família, eu não vejo nada acontecendo, eu falo de Deus, mas parece que as coisas não fluem, né? As coisas não andam. No tempo certo, no tempo de Deus as coisas vão andar. No tempo de Deus as coisas vão acontecer, não é no nosso tempo. Nós muitas vezes, é isso que acontece com a gente quer fazer as coisas e quer ver, você planta aqui, no outro dia você quer já quer colher a fruta. E as coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. Quantas mães, né, que já oraram por seus filhos tantos anos, quantas mulheres que oram por seus maridos tantos anos, né, e seus filhos, e no tempo certo a colheita vem. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos ser omissos à palavra do Senhor, nós não podemos ser omissos à presença do Senhor. Nesse ano, às vezes, né, a gente faz as listas, né, do ano. Olha, esse ano eu vou conquistar isso, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou conquistar isso, aquilo. Mas que no topo da sua lista possa estar, esse ano eu vou buscar mais de Deus. Esse ano eu não vou buscar bens materiais, mas dons espirituais. Que esse ano eu possa buscar a presença do Senhor. Porque a gente coloca ali tantas coisas, eu quero isso, eu quero aquilo. É errado, não é errado buscar bens, né? Mas que nós possamos buscar em primeiro lugar a presença de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
E não sermos omissos em nossos lares, com nossos filhos, com a nossa casa, sabe, no nosso trabalho, sendo omissos ao nosso patrão, sendo omissos, sabe, ao nosso marido, à esposa, a nossa família, né? Às vezes, com nossa mãe, com nosso pai. Que o Senhor possa tocar nos seus corações, em cada coração nessa tarde, e que nós possamos entender que nosso objetivo aqui nessa terra é proclamar a palavra de Deus. Aqui na palavra do Senhor fala em, para terminar, em Mateus 5. Mateus 5, do 13 ao 14. Que diz assim: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém? Eu acho que nós como cristãos, essa passagem aqui nos diz tudo, que nós somos, né, o sal. E é engraçado que fala que se você, se o sal perde o gosto, ele deixa de ser sal e não serve para mais nada. Será que nós estamos sendo esse tipo de sal? Não prestando para mais nada, jogado fora, e muitas vezes as pessoas pisam em nós, e nós ficamos quietinhos, e não ficamos, não, eu não posso falar da palavra de Deus aqui neste lugar, aqui, ó, não pode falar a palavra de Deus. Neste lugar onde eu trabalho, não pode falar nada. Não pode falar, mas você pode fazer o bem. E como? Agindo, fazendo. Nos prédios, às vezes, que eu limpo, tem umas. Geralmente são pessoas de idade, né? E os velhinhos, às vezes, eu estou lá aspirando, abrem a porta e pedem para mim jogar um lixo para eles. Ou pede para mim ajudar eles com umas sacolas. E assim, eu falo assim, ai meu Deus. Essa é a minha chance de fazer o bem. Mesmo que eu não fale assim, olha. Até porque eu não sei falar francês, né? Mas eu não estou aprendendo. Mas eu falo, essa é a minha chance de fazer o bem. Porque às vezes a gente acha que é só falar de Deus, né, da palavra de Deus e não ter ação. Isso tem que ser os dois, a ação, a palavra e a ação. E daí eu ajudo, levo lixo, ajudo a descer, chamo o elevador. E eu falo, e é desse jeito que a gente vai falando da palavra de Deus, fazendo bem. E nós, como sal da terra, como luz do mundo, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus nessa terra. E através das nossas ações, manifestando a palavra do Senhor, falando da palavra de Deus, cuidando um dos outros, tendo amor um pelos outros. Isso sim é manifestar a glória de Deus nessa terra. Que nós possamos entender isso, que nós nesse ano, né, que a gente no topo da nossa lista possa estar, eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou buscar primeiramente a presença do Senhor. Eu não quero ser mais omisso
a presença do Senhor. Eu não quero mais ser omissa à palavra de Deus. Eu não quero ser mais omissa à minha família, à minha casa. Eu não quero. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero uma restauração na minha vida. Eu quero mudar. E o Senhor, Ele é fiel para te ajudar. O Espírito Santo, Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar em todas as nossas situações. E é o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos mostra onde estamos errando. É o Espírito Santo que nos ensina. É o Espírito Santo que nos edifica, que nos mostra onde estamos errados, que a gente possa consertar. Que nós possamos pedir isso ao Senhor nesse ano, a presença dEle. Porque quando o dia mal vem, quando o dia mal chega, não vai ser, como eu já disse, não vai ser as redes sociais, não vai ser as séries, não vai ser filmes, não vai ser as novelas, não vai ser os amigos. Os amigos podem até ajudar, não vai ser o que você tem no banco, não vai ser as posses que você conseguiu, não. Nos dias maus, só quem pode te ajudar é Jesus. Só Ele que pode te ajudar. Porque quando a gente lembra da pandemia, né? Tanta gente que tinha dinheiro e que morreu por falta de oxigênio. A gente entende que não é o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra saúde. Ele pode ajudar, mas não é o dinheiro que compra isso. É o Senhor Jesus. É Ele que cuida, é Ele que salva, é Ele que pode ajudar. E é através do Espírito Santo que nos mostra, que nos ensina a cada dia, que nós possamos entender isso, igreja. E essa é a palavra que eu queria deixar para a igreja nesse começo de ano. Às vezes você estava esperando algo, né, assim, mais de vitória, mas a vitória, ela é conquistada quando nós vencemos isso. Quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós conseguimos, sabe quando você consegue, hoje eu consegui ficar sem falar mal, sem murmurar. Hoje eu consegui, a cada dia é uma vitória quando nós estamos com Jesus. Porque a palavra nos ensina que o dia mau, ele vai chegar. Mas se nós estivermos fortalecidos, agarrados, firmados no Senhor Jesus, nós conseguimos vencer o dia mau. E o dia mau vem para todos. Para todos, atenção, o dia mau vem para todos. Ricos, pobres, mulheres, homens, jovens, velhos, brancos, pretos. O dia mau vem para toda gente. Mas Jesus também está aí para todos aqueles que o querem, que os buscam. Jesus é a salvação para todos os males. Que nós possamos entender isso. Vamos ficar de pé? Eu quero estar orando. Aleluias. Aleluias. A gente viu alguns exemplos, né, de pessoas que foram omissas, né? Mas também na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que venceram isso, que não foram omissas na hora certa, como Esther, que salvou seu povo, como Abigail, né, que quando Davi falou que ia matar todos os homens da sua casa, Abigail, ela não foi omissa, ela poderia ter falado assim, não, quem pecou contra o rei foi meu marido, então ele, né, e se vai matar todos os homens, eu vou ficar livre porque eu sou mulher. Ela podia muito bem pensar isso. Não, no tempo certo, na hora certa, ela se levantou, foi até o rei Davi com palavras de bênção para o rei Davi, e através dessa atitude dela, ela conseguiu salvar toda a sua casa.
seus animais, toda a sua casa. Então, também na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que souberam agir na hora certa, que nós possamos ser essas pessoas, falar na hora certa, não sermos omissos a hora que precisamos falar, não ser omissos no tratar, no amor, em nome de Jesus. Aleluias. Santo é teu nome, Senhor. Pai, nós queremos, ó Senhor, te agradecer, ó Deus, por essa palavra, Senhor, e te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que neste ano, Senhor, que está começando, nós possamos estar com nossos olhos fixados em Ti, Jesus. Que nós possamos, ó Senhor, entender que não há paz a não ser vinda de Ti. Senhor, que nós possamos, ó Senhor, buscar primeiramente o Teu reino, a Tua justiça, Senhor, pois a Tua palavra nos diz isso, ó Deus, que as demais coisas nos serão acrescentadas, ó Senhor. Que nesse ano, Senhor, nós possamos entender que o nosso único objetivo, Senhor, é a Tua presença em nossas vidas, em nossos lares, ó Senhor. Por isso nos ajuda, Jesus, a cada dia. Espírito Santo, nos ajuda a buscar a Tua presença, Senhor, a cada dia. Espírito Santo, nos ajuda a buscar a Ti, Senhor, a nos derramar diante de Ti, a Senhor, nos converter dos nossos maus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a nossa casa, a nossa família, Senhor, seja um lugar, ó Pai, onde a Tua paz, o Teu amor reina, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que neste ano eu possa ser uma mulher mais sábia, uma mulher, Senhor, que busca, Senhor, a Tua palavra, uma mulher que busque a Tua presença, uma mulher que clame, Senhor, uma mulher Senhor, que busca, que ora, Senhor, pelos filhos, pela família, Pai. Senhor, em nome de Jesus, faça, Senhor, de nós uma igreja, Senhor, que Te busque. Uma igreja, Senhor, que Te busque a cada dia. Senhor, uma igreja que se arrependa dos maus caminhos. Senhor, converta os nossos corações. Tira, Senhor, o coração de pedra e coloca um coração de carne, Senhor. Aviva-nos, ó Senhor, aviva-nos, ó Senhor. Derrama sobre nós, derrama sobre essa igreja, Senhor, um avivamento de perdão, um avivamento, Senhor, de reconciliação, um avivamento, Senhor, de amor, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, trabalha em nós, trabalha em nossas vidas, ó Deus, a cada dia. Trabalha em nossas vidas, ó Senhor, limpa, Senhor, os nossos corações a cada dia, Senhor. Sonda, Senhor, o nosso coração e vê se há algum caminho mau, Senhor, e nos conduza para o caminho, Senhor, da vida eterna, o Teu caminho que é luz, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, ó Pai, a Tua palavra que é viva e eficaz, ó Senhor, que nós possamos buscar a cada dia a Tua palavra, Senhor, que é, Senhor, a nossa luz, que é o nosso rumo, que é o nosso plumo, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, sem a Tua presença, sem o Senhor, nada podemos fazer. Nada podemos fazer, pois a Tua palavra nos diz: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa a fazer, Senhor, para a glória do Senhor. Que nós possamos entender isso, que nós possamos servir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos servir, Senhor, com amor, com diligência. Sim, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos. Te pedimos, ó Senhor, nos conduza, Espírito Santo, nos conduza, para que nós possamos fazer os nossos planos baseados em Ti, Senhor. A Tua palavra diz que nós fazemos os planos, mas a resposta, ela vem de Ti, Senhor. A resposta vem de Ti, que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos para a Tua resposta, Senhor. Não para a nossa própria vontade, ó Deus, em nome de Jesus. A cada dia, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, trabalhar em nós.
que nós possamos, ó Senhor, buscar a Ti e deixamos de ser omissos, ó Senhor, a Tua palavra, deixamos de ser omissos a Tua presença, Senhor. Muitas vezes o Senhor quer falar conosco e nós somos omissos, viramos as costas, ó Senhor, vamos trabalhar, vamos assistir um filme, vamos assistir uma série, vamos fazer outra coisa, Senhor, e deixamos de buscar a Tua presença, Deus. Ah, Senhor, por isso nós te pedimos, a cada dia trabalhe em nós, ó Senhor, nós precisamos, ó Senhor, de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse início de ano, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Senhor. Continua a falar conosco, é que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Aleluia.